Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos exercícios de MOSFET. Vamos para a nossa questão. Para o MOSFET de enriquecimento do tipo NMOS trabalhando no ponto de construção como mostra a figura, em que VT, que é a tensão de limiar, igual a 2 volts, K igual a 10 mA por volt quadrado, VDS igual a 0,5, né? São os dados do circuito de autopolarização. Ele pede para encontrar o valor de VGS, de ID de operação, RD e RS. Sendo que este circuitinho é um circuitinho mais complexo. Eu tenho um transistor do tipo NMOS aqui e tenho um outro MOSFET do tipo NMOS aqui, ó, ok? Então, com toda certeza, após resolver este primeiro circuitinho, eu terei que resolver o circuito secundário. Ele diz o quê? Utilizando os dados da figura anterior, considerando RL, que é esse resistorzinho aqui de carga, de 1.2K, VT igual a 2 volts e K igual a 10 mA por volt quadrado, determine o valor da tensão em RL, o valor da corrente que passa em RL e o valor, né, e a região de operação que este segundo circuito se encontra. Bem, no primeiro circuito ele já me diz que está no ponto de constrição, então eu posso dizer que VDS é igual ao VGS menos VT, neste ponto, ok? Então vamos partir para a nossa resolução. Utilizei aqui um programinha matemático, declarei as minhas variáveis, o VDS ele me deu que vale 0,5, VT igual a 2, K igual a 10 mA por volt quadrado, o VG, que é a tensão no gate, igual a 0 volt, e o VDD, que também foi dado na questão, igual a 15 volts, ok? É interessante só chamar a atenção de algo aqui. Ó, o meu VG vale 0. Eu sei que o meu VGS é VG menos VS. VS é a tensão no source. E qual é o valor de tensão no source? O valor de tensão no source é igual a menos 5 volts mais a queda de tensão em RS. Qual é a queda de tensão em RS? RS vezes ID. Então, a tensão no source é menos 5 mais ID RS, ok? Porque aí nós conseguiremos calcular o valor de VGS, que é 0, ou melhor, né, VG, que é igual a 0, menos o valor de VS, ok? Então, retornando, VDS, VG, aqui já declarei VDD, declarei o ID como variável simbólica, para depois eu utilizar na minha equação, e tenho aqui, ó, VGS é igual a VDS mais VT, porque ele se encontra no ponto de constrição, ok? Neste nosso caso aqui, o nosso VGS vale 2,5 volts. Fazendo o teste na região de saturação, mas por que fazer o teste na região de saturação? Porque é a equação mais simples. Como eu sei que ele está no ponto de constrição, eu poderia utilizar a equação tanto da região linear quanto da região, né, de saturação. Como a equação é mais simples na saturação, eu vou utilizar esta equação, ok? Então eu tenho, né, que ID igual a K vezes VGS menos VT ao quadrado. Logo, eu tenho o seguinte aqui, ó, aplicando aqui o expand e o collect, né, para ele separar os termos com ID, eu cheguei nessa equaçãozinha, menos ID mais 1 sobre 400. Logo, o nosso ID, a corrente, vai ser igual a 0,0025 amperes. Bem, se eu já tenho a corrente, eu vou partir agora para encontrar o valor de RS. Só lembrando para vocês, ó, que VGS é o VG menos VS. Aí, lembrando novamente, quem é o VS? É menos 5, que é aquele valor mínimo lá de tensão de referência, mais IDRS. Logo, eu consigo encontrar o valor de RS, que é igual a 1K, ok? Se eu tenho o valor de RS e tenho o valor de ID, eu consigo calcular qual é a queda de tensão no resistor RS. Então, VRS é RS vezes ID, que é igual a 2,5 volts, ok? E o meu RD? Bem, o meu RD, eu vou calcular o valor de RD e eu já sei o valor da corrente que passa em RD. Então basta agora descobrir qual é a queda de tensão em RD. Qual é a queda de tensão em RD? É o VDD, né? É a diferença, na verdade, entre o potencial máximo e mínimo. Então vai ser VDD menos 5, ok? Que na verdade a diferença de tensão é igual a 20, né? Porque a tensão mínima é de menos 5 volts e a tensão máxima é igual a 15 volts. Né? Então eu tenho a tensão total da fonte, a diferença total, né, da minha fonte, menos quais são as quedas de tensões que eu já conheço.
conheço a queda de tensão em VDS, conheço a queda de tensão em RS, e o que sobrar vai estar em cima de RD. Então, ó, logo RD vai ser a queda de tensão em RD, dividido pela corrente que passa no meu circuitinho. Logo, RD igual a 6,8K. Se eu já sei quanto que vale RD, quanto que vale a corrente, eu sei quanto que vale a queda de tensão dele, ok? Posso calcular a queda de tensão em RD utilizando, né, que a tensão em RD é RD vezes ID, ou essa própria equaçãozinha aqui, ó, tá ok? Que é o máximo de diferença de potencial da minha fonte em relação à referência mais baixa, né, a menor referência de tensão, retirando as quedas de tensões que eu tenho em RS e no meu VDS, no meu transistor, tá, de efeito de campo. Então calculo a queda de tensão em RD, que deu 17 volts aqui. Então poderia até calcular algumas coisas a mais. Por exemplo, qual é o valor de VD? VD é a tensão no dreno. Olha, a tensão no dreno vai ser o quê? Menos 5 volts, que é a referência de tensão, mais a queda de tensão em RS, mais a queda de tensão VDS. Aí eu consigo chegar no valor de menos 2 volts, que vai ser o valor de tensão no dreno, ok? E o meu VS, qual é o valor de tensão em VS? Menos 5 volts, que é a minha referência, mais a queda de tensão em RS, ok? Então, o valor de VS é igual a menos 2,5 volts. É o valor de tensão no source. Aqui eu ainda poderia calcular algo a mais. Por exemplo, qual é a potência em cima do resistor RS? Tensão vezes corrente. Qual é a potência em cima do MOSFET? A potência que está sendo dissipada em cima do MOSFET. A potência em cima do MOSFET é tensão, né? VDS, que é a tensão em cima do MOSFET, vezes a corrente. E a mesma coisa, mesmo cálculo poderíamos utilizar para RD. Então a primeira parte nós já conseguimos resolver. Mas notem que o valor de VD, este valor aqui é o de menos 2 volts, ele será utilizado para que nós consigamos resolver o segundo circuitinho, ó. Que ele está me dizendo o seguinte, ó, este valor de tensão aqui vale menos 2 volts. E aí eu vou calcular o restante. Então, meu VG agora, aqui, neste segundo circuitinho, vale menos 2 volts. O VS aqui, ó, vale menos 5, então já sei até quanto que vale VGS. Vai ser menos 2 menos 5, então vai dar mais 5. Então, menos 2 mais 5 igual a 3 volts. Então, meu VGS igual a 3 volts, ok? Com o VGS igual a 3 volts, em que região ele se encontra? Qual vai ser o valor da corrente que passa aqui no meu circuitinho, ok? Com o RL igual a 1.2. Então, pessoal, continuando a resolução da nossa questão, nós temos aqui a declaração das nossas variáveis. Vou atentar, né, que o VG vale menos 2, que nós encontramos no exercício anterior. Logo, já posso calcular, VGS é igual a VG menos VS, que vai ser igual a 3 volts. E o valor de corrente, né? Utilizei aqui a equação da saturação, que é uma equação mais simples, eu faço o teste para ver se realmente está nessa região, ok? Então, a corrente vai ser igual, né, a K vezes VGS menos VT elevado ao quadrado, que deu 0,01 ampere, ok? Meu VRL, né, que é a tensão no resistor de carga, em RL, vai ser a corrente que eu encontrei multiplicado por RL, igual a 2 volts. Bem, se eu tenho 12 volts em RL, eu terei que pegar a diferença de potencial máxima ali da minha fonte, meu referencial, retirar a queda de tensão em RL e o restante vai ficar em VDS. Então, ó, o valor de VDS corresponde a 8 volts. Aí eu vou fazer o teste. Ele realmente está na região de saturação? Não sei, eu tenho que ver se o VDS é maior ou igual a VGS menos VT. 8 é maior do que 3 menos 2, que é VGS menos VT, que isso daqui vai dar 1 volt? Sim, 8 volts é maior que 1 volt. Então, eu realmente estou na região de saturação. Eu consigo fazer esse teste e constatar. Uma vez que eu já constatei que ele está na região de saturação, não preciso fazer o teste na região linear, porque aqui eu já resolvi a minha questão. Novamente, eu poderia fazer alguns cálculos a mais, calcular o valor de potência em cima do MOSFET, poderia calcular o valor de potência em cima do resistor de carga, o meu RL, tá? Só aplicar o valor de tensão no componente multiplicado pela corrente que passa por ele, ok?
Então finalizamos aqui com o nosso exercício de MOSFET de enriquecimento. Bons estudos!